Quarto dia no Japão, estamos saindo de Tóquio. Vamos em direção à estação central para pegar o Shinkansen, aquele trem-bala, para ir para Kyoto. E aqui no caminho a gente encontra aqui um templo. Assim, a gente estava numa praça caminhando na direção do metrô e surgiu esse templo aqui com essas crianças brincando. Olha que bonitinhas. Agora estamos seguindo placas de Shinkansen, o trem rápido. A gente conseguiu comprar bem fácil aqui na estação central de Tóquio, numa maquininha automática. Pelo que eu entendi, o trem vai em 2 horas e meia lá para Kyoto. Shinkansen, esquerda. Vê se tem Kyoto aí. Ainda não, pode ter mais quando chegar mais pertinho lá. Vamos lá ver. Chegamos na plataforma. Esse é o trem super rápido. Duas horas depois, A gente está chegando aqui na parte bem turística de Kyoto. Já deu para perceber que a moda mesmo, o que está na moda é a apropriação cultural. Né, porque impressionante. Todo mundo, muita gente alugando roupa de geisha para poder fazer pose no Instagram, né? Mas olha que região mais especial que é aqui. A gente vai caminhando então aqui por essa região, que é a região que tem esse Japão mais antigo, né? Com essas casas. Olha só que lindas essas construções. Parece uma rua bem antiga mesmo, né? As casinhas. Madeirinha. É muito bonitinho. É um bairro enorme, né? Enorme não, grande, de casinhas tradicionais desse tipo aqui assim. Agora, tem muitas ruelinhas que saem assim, na transversal, que são lindas. Mais bonitas realmente do que essas ruas principais. Mas a gente já percebe que os moradores já colocaram placas não tirar foto. Mais ou menos ruelas como essa aqui. Essa aqui não tá tão bonita como algumas que a gente já viu, mas os moradores locais devem também ficar cansados de tanto turista passando por aqui, né? Então eles estão colocando placas assim na entrada da rua. Não tirar fotos, porque olha só, enquanto eu estou falando já temos aqui uma noiva posando. Todos esses lugares que a gente tem ido são cenários perfeitos para sessões de fotografia, né? Aqui a gente vai chegando num portão e atrás um templo. Vamos lá ver se dá tempo de conhecer, porque agora já são 5h30 da tarde, mas acho que dá sim. Estamos entrando no Santuário de Iyazaka. Esses atrás de mim são turistas chineses. A gente conhece bem porque a gente passou aquele período na China, conhece muito bem a língua,
E é interessante ver a diferença entre o chinês e o japonês nessa viagem. São duas culturas que tiveram vários momentos históricos de embate, de invasão, enfim. Existem algumas afinidades entre as culturas, né? É inegável, né? Mas também tem muitas diferenças, muitas diferenças. Mas as duas culturas são admiráveis. Pela nossa experiência aqui, a gente adora as duas culturas. As duas culturas têm aspectos incríveis a serem admirados. Aqui a turma compra essas plaquinhas para pendurar no templo com os seus desejos, com as suas orações. Vamos descer, agora tem essa opção aqui, ou a gente entra nessa rua, que tá esse táxi todo chique, ou a gente entra nessa outra aqui. Aqui tem um laguinho também, que lindo, ó. É tudo muito pitoresco aqui nessa cidade. Ai. Ah, olha só, a gente descobriu um centrinho aqui, ó, centrinho turístico. Olha, tem que entrar pra esquerda aqui, olha que lindo. Ah, vamos entrar aqui, tá muito bonito. Olha que foto linda. Então vamos. Eu tô achando que o pessoal já tá começando a fazer fila aqui pros restaurantes que devem ser considerados os melhores. Olha que coisa interessante que a gente tem visto aqui. Esses bambus assim, ó. Bambus arredondados na frente das casas. Não tem ideia para que é. Se é para escorrer água. Carol criou uma tese que é para turista não sentar. É, senta num cantinho pra descansar, pra comer. Não pode. Uma panqueca típica de Kyoto, um prato da região, que vem com tanta coisa. Vem com uma pasta de peixe grelhado, vem com tempurá, alga marinha, um pouco de carne de vaca, gengibre, camarão, ovo, cebola, mais uma série de coisas. É uma loucura esse prato aqui. Cara, acho que tá bom. Cara, acho que tá bom.
No dia seguinte, Hoje a gente veio aqui visitar esse famoso santuário shintoísta que se chama Fushimi Inari Taisha. Está aqui atrás de mim, na entrada, no acesso aqui, um mar de gente, muito turista, muito turista e várias barraquinhas, né, vendendo comida e souvenirs. Agora entramos num corredor que parece mais longo do que aquele primeiro, com essas portas bem mais baixas, dá para pôr a mão aqui. Ali fica aquele corredor de portões laranjas e de tempos em tempos vão tendo saídas que você sai pelas laterais e vai para pequenos santuários como esse aqui. Esses portões são chamados Tori. São portões que simbolizam a passagem do mundano para o espiritual. E Shintoísmo é a maior religião do Japão, são 120 milhões de praticantes, ou seja, né, a maioria absoluta da população. É uma religião que a origem é uma espécie de um sincretismo assim, entre os cultos dos clãs antigos. Eles prestam homenagem ao Kami. Kami pode ser traduzido como espirituosidade, como espírito, como Deus, algo assim, mas o foco mesmo é prestar homenagem aos antepassados e à natureza. E é uma religião politeísta, né? Que esse Kami pode ser representado de várias formas, humana, em forma de animal, de diversos animais, ou também em forma de coisas mais abstratas, como uma manifestação climática, um trovão, um relâmpago, o vento e assim por diante. E é uma religião bastante inclusiva, que nem o budismo, né? Você não precisa fazer parte de nenhum grupo, ser associado a ninguém ou não precisa nem praticar para se autonominar shintoísta. Agora nós chegamos a uma encruzilhada, porque quando a gente veio aqui, a gente achou que era simplesmente um templo, um santuário. Mas não é um parque, é monstruoso, infinito. Já estamos aqui no alto, ó. E aí chegamos num ponto que tem 3 opções. Ou a gente sobe aqui, parece que leva lá para o canto esquerdo da montanha, ou a gente sobe naqueles portões que levam para o canto direito da montanha, ou a gente faz um looping, entrando por esses portões aqui embaixo. Eu não sei se nós vamos aguentar, porque já subimos demais, ainda tem... Mas está tão bonito, está tão gostoso e o clima está bom. Vamos ver o que a gente decide. Hoje nós viemos num dos principais templos aqui de Kyoto, o Templo Dourado, e existe aqui 1 milhão de pessoas. 3, 2, 1. Vou desaproximar. E... olha pra cá, olha pra cá. Quantas você tirou? Umas 8. Com muita paciência e espera, conseguimos fazer uma bela sessão de fotos naquele ponto que é o ponto principal para tirar as fotos desse pavilhão dourado. Mas como todos os outros grandes templos aqui de Kyoto, não é só um templo, é um parque. É um parque. Ó, que vista bonita daqui também. É um parque com diversas estruturas, muita natureza, e você vai fazendo assim um caminho junto com o povo e passando por diversas outras estruturas, jardins japoneses.
O dia hoje fechou, mas tem previsão de abrir à tarde. E tá um pouquinho mais frio, apesar de ser primavera. Tá um pouquinho mais frio. Olha que daqui dá para ver o povo se fazendo fila ali para tirar aquela foto. O nome do templo é Rokuan-ji. Ele originalmente era um templo zen budista, mas aí um shogun, em 1397, converteu isso num palácio e passou a ser um centro cultural e político da região, um local onde os imperadores do Japão eram recebidos, onde importantes parceiros de comércio da China também eram recebidos. Posteriormente se transformou nesse jardim de contemplação aqui, e hoje é um dos principais pontos de turismo aqui de Kyoto. Achei que você aderiu à moda da moda. Gente, não é possível. Vocês estão? O que é? No meio do passeio lá no nosso Templo Dourado, a gente olha para o lado e quem que a gente encontra? A Mauro e o Lucas, nossos amigos, estão passeando aqui em Kyoto e encontraram a gente lá no meio do templo. Então agora juntaram-se a nós e nós somos um quinteto. E viemos para o antigo templo Ryoji, que era um templo que foi transformado, convertido num jardim zen. É. Conta pra mim, Lucas, eu ouvi falar que você assiste todos os vídeos da Assisto e dou like, tô seguindo direitinho lá o canal. E agora como é que você se sente que você vai participar do vídeo? Será que eu vou aparecer no vídeo? Claro que você vai. Nossa, eu vou ficar agora lisonjeado, vou assistir, mandar pra minha mãe. Mas é sério, a gente falou até pra mãe da Mal, a mãe da Mal assiste agora também. É? É, vocês estão ficando famosos, cara. Então manda beijo pras pessoas aí. Ó, Luísa Maria, você vai assistir esse vídeo aí, hein? Ó, nós chegamos no restaurante que o Lucas indicou e a Maura insistindo a gente vir aqui e trouxeram que nós estamos chamando de aguinha de cigarrinho. Aguinha de cigarrinho. Parece o quê? O cara pegou a água e bateu a bituca. E ficou esse Parece um suco de cinzeiro. Uau! Uma escada rolante interminável. São, na verdade, 11 andares de escadas rolantes, lá do topo do prédio até embaixo. Fim da tarde, nós pegamos um ônibus, o grupo todo, né? Os 5 que estão aqui atrás. E viemos para a região de Gion, ou Gion, para ver o fim da tarde aqui, ó, nessa rua que vai levar até a pagoda. Ali embaixo ficou um batalhão de pessoas tirando foto, tá muito bonito lá porque o sol tá batendo de frente assim naquela pagoda. Mas essa rua ela segue adiante. Acabamos não conseguindo visitar o templo lá porque já era tarde, mas a gente vai voltar amanhã de manhã porque vale a pena, até porque a luz do sol vai estar a nosso favor. No dia seguinte, Olha, voltamos na manhã seguinte, que a gente quer subir lá, né? Só que voltamos junto com 1 bilhão de pessoas. Vamos ver se a gente consegue chegar lá.
Eles estão fazendo um ritual, uma fila grande aqui para fazer um ritual naquele sino que parece um vaso. Eles batem lá, ficam fazendo um som assim. Vamos ver lá de perto. Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima.